Olá pessoal, aqui é o professor Flávio. Nesse vídeo vou resolver um exemplo sobre plano inclinado. Vamos para o enunciado. Um plano inclinado liso e sem atritos apresenta ângulo de 30 graus em relação ao solo, sendo a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a aceleração adquirida por um corpo de 2 kg posto a deslizar a partir do topo desse plano. A situação é a seguinte: eu tenho um plano inclinado com um ângulo de 30 graus e nesse plano inclinado foi colocado um bloco. Esse bloco, pelo fato do plano inclinado ser liso e sem atrito, o que vai acontecer? Esse bloco ele vai deslizar. O que nós queremos calcular é a aceleração que esse bloco vai deslizar. A massa desse bloco é de 2 kg, então o bloco tem uma massa de 2 kg. Como ele está em um plano inclinado, nós temos aqui a força-peso desse bloco, ok? Como essa força-peso está inclinada em relação à superfície de contato, nós vamos ter aqui a força PY e teremos aqui a força PX. Então, nosso objetivo é justamente calcular a aceleração desse bloco. E para calcular a aceleração desse bloco, nós vamos utilizar a segunda lei de Isaac Newton, que diz o seguinte, que a força resultante é igual a massa do bloco vezes a aceleração. Através dessa fórmula, nós conseguiremos calcular a aceleração. Então, a aceleração é o que nós queremos calcular, a massa nós temos, porém falta para a gente o valor da força resultante. Nós não temos o valor da força resultante. O que é uma força resultante, pessoal? A força resultante é a força que está gerando o movimento nesse bloco. E analisando a situação, nós conseguimos perceber o seguinte: a força que está gerando o movimento no bloco, que está fazendo o bloco deslizar, é essa força Px. Dessa forma, nós conseguimos chegar à seguinte conclusão, que a força Px nessa situação vai ser igual à força resultante. Então, o próximo passo é calcular essa força Px. E para calcular a força Px, nós vamos utilizar a seguinte fórmula. Px é igual o peso do objeto vezes o seno do ângulo de inclinação da rampa. Se a gente for verificar aqui, no ângulo nós temos, só que falta achar quem? Falta calcular o peso desse objeto. Então, dessa forma, nós vamos ter que calcular esse peso do objeto. Através dessa fórmula, peso é igual a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade, ok? Então a ideia é a seguinte: nós vamos calcular o peso do objeto, depois vamos calcular a força Px. Sabemos que a força Px é igual à força resultante, dessa forma calculamos a aceleração, ok? Então esse é o caminho para chegarmos no valor da aceleração que esse bloco vai deslizar. Então vamos calcular o peso do objeto. A força peso é igual. Qual que é a massa do objeto? Nós temos que é 2 kg. A aceleração da gravidade também temos que tem o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Então a força peso é igual 2 vezes 10, 20 newtons. Bacana! Agora que temos a força peso, vamos substituir na fórmula da força Px.
Px é igual. O peso do objeto nós acabamos de calcular, que é 20, vezes seno de 30 graus. Px é igual a 20. O seno de 30 graus é igual a meio. Essa informação foi dada aqui no enunciado. Então, seno de 30 graus, meio. A força Px é igual a 20 dividido por 2, 10 newtons. Olha só que legal, pessoal. Então, a força que faz esse bloco deslizar a rampa é igual a 10 newtons, ok? Como foi falado que essa força Px é igual à força resultante, temos que a força resultante também vai ser igual a quê? A 10 newtons. Bacana! Agora que temos a força resultante, fica fácil calcularmos a aceleração. Então vamos para a fórmula da segunda lei de Isaac Newton. Força resultante, nós sabemos que é 10, igual a massa do objeto é 2 e a aceleração do bloco é o que nós queremos calcular. A aceleração vai ser igual a 10. O 2 que está multiplicando a aceleração, eu vou passar para o outro lado da equação dividindo. Então vai ficar dividido por 2. A aceleração é igual. 10 dividido por 2 é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a resposta do exercício. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima.